Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Fique de pé. Glória a Jesus. As crianças subirão, mas antes nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 10. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10. Jesus está dando missão aos seus 12 discípulos. E ele nos diz... Tem alguma alteração no som? E ele nos diz, então, no versículo 39, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós temos lido, ó Pai querido, este texto. E, ó Deus querido, precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para nos fazer compreender, ó Pai querido, aquilo que é necessário para a nossa edificação hoje, o alimento de nossa alma que precisamos para este momento. Então, toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos, ó Pai querido, nesses minutos de meditação da Tua palavra. Ajuda-nos pela Tua bondade e misericórdia e nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém. Se assentem as crianças. Meus irmãos, nós não teríamos tempo para ler todo o capítulo 10. Por isso eu li apenas um versículo. Mas o capítulo 10, Jesus chama os 12 discípulos, que serão nomeados como apóstolos. Apóstolo é um missionário, é um plantador de igreja. Hoje virou um título, né? No nosso meio evangélico, virou mais um título do que realmente o que significa a sua missão. Mas apóstolo é o que nós chamamos de missionário. Ele vai e planta uma igreja, onde não há igreja. E dentro desse apostolado, claro, aí ele ficava com responsabilidade na condição daquele que era chamado para o pastorado, ficava ali pastoreando, ficava ali ensinando como mestre. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele ficou nessa posição de mestre, de pastor, por algum tempo, mas ele sabia que o chamado dele era plantar igrejas, abrir frente de trabalho onde não existia frente de trabalho. Não pôr fundamento onde já existia fundamento. Mas, dentre tantas coisas que o Senhor trouxe para os discípulos como ensinamento, e nós também estamos na condição de discípulos, sem saber ainda, alguns de nós, o que faremos do nosso chamado, ou como será o nosso chamado. Algumas pessoas já estão definidas na sua vida ministerial, na sua vida cristã, e sabe exatamente qual o seu chamado, a sua vocação a ser exercida no reino. Mas alguns de nós, creio que uma boa parte ainda não sabe, ainda não tem noção. E, dentre tantas coisas, Jesus trouxe ensinamentos sobre o cuidado de Deus, sobre a vida do cristão, sobre a vida daqueles que têm um chamado, que têm uma vocação, para viver uma vida de conformidade com a fé devotada em Cristo Jesus. E então, nessas entrelinhas, ele deixou esse versículo para nós, esta palavra que nós tratamos de versículo, dada a distribuição da nossa Bíblia, né? Mas era uma palavra que ele estava dizendo, um sermão, e ele disse assim nas entrelinhas: olha,
Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem tiver o cuidado de si mesmo, não era um relaxamento, não era indução a uma vida relaxada, mas quem tiver o cuidado de si próprio e descuidando-se das coisas espirituais, do chamado, da vocação, da salvação, que é o primordial em nossas vidas, aí ele diz assim, vai perder. Porque você acaba trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Já viu pessoas que trocam uma coisa que tem maior valor por uma de menor valor porque ele não vigia? Às vezes o camarada, que tem gente que ele não para com nada, né? Qualquer coincidência é mera semelhança, tá? Não estou direcionando a ninguém. Mas tem gente que ele não consegue, parece que tem um bichinho que morde ele, e ele não consegue parar com nada. Aí ele comprou um carrinho, está bonitinho, o carro está inteirinho, está bonito, está documentado. Daqui a pouco ele chega com um carro sem documento, todo arrebentado, para começar tudo do zero novamente. Eu já contei uma história aqui, foi uma pessoa que passou um período aqui, ainda bem que não chegou a ser meu aluno no seminário, não chegou a ser, mas ele passou aqui quando não era eu quem dava aula, e ele passou um período aqui. Ele perdeu o casamento. Ele perdeu o casamento, depois veio me procurar, se lamentar, porque a gente se conhecia há muito tempo, né? Aí eu ouvi a história dele. Mas, irmãos, aqui entre nós, um conselheiro, ele tem que ser neutro. Mas tem horas que dá vontade de chutar o balde. Aí eu escutando a história dele, mas por que você perdeu o seu casamento? Que eu conhecia também a esposa dele. Nós fomos criados praticamente juntos, vizinhos de rua. Então, aí eu conheci também a esposa dele, mas por que você perdeu o seu casamento? Ah, pastor, é porque eu recebi uma indenização lá do trabalho que eu estava e comprei um carro, sem falar com ela. Mas o problema não era ele comprar um carro. Ele comprou um carro sem motor, acredita? Tomara que ele esteja me ouvindo. Não vou falar o nome dele, né? Quem quiser saber detalhes, sobe um monte para ser revelado por Deus, né? Irmãos, comprou um carro sem motor. Ó, se eu fosse a esposa dele, também teria chutado a traseira dele. Não tem como, irmãos. Não tem como. Sabe, então tem pessoas que trocam aquilo que tem valor, que pode agregar mais valor, por alguma coisa que não tem valor. E Jesus está trazendo isso a nós, dizendo que, irmãos, a nossa vida aqui na Terra, ela é muito interessante. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito prazerosa. E assim como você, eu também não quero morrer. Mas existe, embora nós não tenhamos visto, existe uma vida que é muito mais prazerosa na eternidade. O fato é que ninguém que foi para lá voltou para nos contar. Aí a gente, então, não acredita. Mas é semelhante, por exemplo, a uma pessoa que está grávida. Todo mundo sabe que a criança no ventre ela tem vida. Todo mundo sabe disso. Que a criança no ventre ela está com vida. Mas imaginemos que duas crianças no mesmo ventre estejam falando assim, olha, lá fora tem uma vida melhor do que essa. Aí aquela criança está ali, não faz nada para ninguém, está ali quentinho, guardadinho, mamãe protegendo toda hora a grávida fica alisando a barriga toda hora, né? Aí então toda hora ela alisando aquela barriga, falando com a criança, cantando a musiquinha, escuta aí, filhinho. Aí então, olha, aí, feliz da vida com a ação daquela criança que não faz nada, e aquelas duas crianças lá dentro conversando. Imagine, ó, lá fora tem uma vida melhor do que essa. Aí o outro, será? Mas para a gente obter a vida que tem lá fora, que é melhor do que essa, nós vamos ter que abrir mão dessa. E aí que pega. Já viu o trabalho que dá para uma criança sair? Ele não quer sair, não. Então, olha, porque ele não sabe, é inseguro. Agora, depois que sai essa criança e abre os olhos aqui para essas coisas lindas que nós vemos,
Já viu quem desejar voltar? Quem queria voltar para o ventre materno? Ninguém quer, porque lá agora não é mais interessante. Aqui é mais interessante. Irmãos, a vida eterna em Cristo Jesus é algo fabuloso. Nós ainda não compreendemos na inteireza de coração, de entendimento, como o apóstolo Paulo falou, e ele disse assim, eu conheço, falando referência a ele mesmo, ele disse, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, não deu para discernir, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não dá para contar. Mas ficou abismado com aquilo que ele tinha visto. E então, em determinado momento, ele foi até o fim, ele disse, agora chegou a minha vez, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça que me está preparada. Irmãos, o que nós queremos falar com tudo isso que está aqui? E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus fala. Existe na Bíblia, a Bíblia fala, de muitas coisas boas que foram perdidas. E dentre tantas coisas boas que foram perdidas, que a Bíblia registrou, eu vou citar aqui 3. O primeiro registro que eu desejo fazer está em Gênesis capítulo 3, versículo 23. Pensa num casal que tem tudo e perdeu. Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus fez um jardim, fez um local exclusivo para a moradia de Adão e Eva. E pensa que Deus fez um jardim, todo jardim já dá uma conotação de algo bonito, de algo lindo. A gente não pensa num jardim cheio de caco de vidro, pensa, vou levar você para conhecer. Jardim Botânico, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você não pensa assim, deve ser o lixão. Não estamos levando você no lixão de Campos Elíseos, nem se ele existe ainda. Mas estamos levando no Jardim Botânico, né? Então você pensa em algo muito lindo, e Deus fez um jardim para Adão e Eva. Irmãos, tinha de tudo que eles pudessem, que eles desejassem, tudo. É uma coisa mais linda, mas por desejar algo que não estava autorizado por Deus, a Bíblia chega a dizer, no capítulo 3, versículo 23, que Deus, claro, eu estou encurtando a história, os lançou fora do jardim. Perderam direito de moradia. Está aí a primeira ordem de despejo judicial. A primeira ordem de despejo na Bíblia está lá, Gênesis 3, 23. Perderam o direito de moradia no jardim. Irmãos, eles viveram, eles sobreviveram. Adão viveu ainda muitos anos. Mas pensa no arrependimento que deve ter tido todos os dias de sua vida, em saber, está escrito lá, né? Em saber que eles perderam o melhor lugar que poderia existir na face da terra. E detalhe importante, Deus não deu a ninguém, guardou o jardim do Éden. Perderam literalmente, nunca mais tiveram chance de voltar para lá. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 15, recentemente, há 15 dias, fora pregado isso aqui, que ali teve 3 perdas. Primeira perda foi um homem que tinha suas 99 ovelhas, todo feliz pelas 99 ovelhas, e de repente ele perdeu uma. Olha, irmãos, bateu uma tristeza tão grande no coração dele. Perder nunca é legal. E ele ficou muito triste com a perda da sua ovelha, da sua única ovelha. Única. A Bíblia nos diz que ele ficou triste,
pois quando a achou, ele se alegrou. Então, ele estava triste. Só se alegra quem está triste. Então, olha, a Bíblia nos diz, ainda no capítulo 15, que uma mulher, versículo 9, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela ficou extremamente triste com aquela moeda perdida. Ela buscou, fez a faxina, encontrou e se alegrou. E a Bíblia nos diz que um homem tinha 2 filhos e perdeu uma moça, o caçulinha da casa. Ficou extremamente triste. Tem coisas que são perdidas. Tem coisas que nós perdemos porque vacilamos, porque esquecemos, porque não damos valor, não seguramos, não cuidamos, e então nós perdemos mesmo. Tem gente que perde mesmo com todo cuidado, não é assim? Ele está todo resguardado, mas de repente chega um mau elemento e diz assim, perdeu. Mas tem gente que perde porque é descuidado, ou não. Ele está lá tranquilamente no ponto do ônibus, aí está com o celularzão bonitão na mão, assim, parece mais um notebook, né? Aí está lá bonitão, aí daqui a pouco chega alguém e passa a mão grande, porque todo ponto de ônibus, irmão, tem carregador de celular, tá? Primeiro mundo não, mas tem carregador de celular. Só tu ficar com ele de bobeira lá para ver se alguém não vai carregar. Aí então, olha, irmãos, toma cuidado. Aí você fica triste da vida que perdeu. Por descuido, mas fica triste. A tristeza é a mesma. Para o que está cuidadoso, quanto para o que está descuidado. Agora, a Bíblia nos diz, irmãos, o maior bem que nós podemos ter é Jesus. Jesus é autor da vida, autor da salvação. Sem ele, nós não podemos fazer nada, segundo a própria palavra dele em João capítulo 15, versículo 5, quando ele diz assim para todos os que estão ouvindo, ele diz, olha, sem mim, nada podeis fazer. Só tem condições de alguém frutificar, de alguém fazer alguma coisa, se for agregado à minha pessoa. E sabe, irmãos, a Bíblia deixa um versículo para nós, aliás, é uma passagem bíblica, em Lucas capítulo 2, para mostrar a possibilidade de se perder o Senhor. E ele tinha dito assim, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. É a única perda que você precisa ter, com razão. Mas exatamente por causa disso, alguns não querem cumprir e abrir mão de algo passageiro por algo eterno, de algo com menos valor para o que tem maior valor, ou seja, um investimento para a sua vida, aí acabamos perdendo aquilo que é de maior valor. O que diz as Escrituras em Lucas capítulo 2, quando a Bíblia nos relata, versículos 43 e 44, que Maria, a mãe de Jesus, o perdeu. A mulher, junto com seu marido, tinha ido a Jerusalém para a festa de Jerusalém. A festa de Jerusalém vinha gente de tudo quanto é canto. Era assim uma aglomeração, olha, das boas mesmo. Então, uma mãe que levava seus filhos sempre os tinha aos seus olhos. E a Bíblia diz que quando elas voltaram regressando, quando aquela multidão regressou, que ia em bando, sabe? Voltando para a sua cidade, até para correr por causa dos riscos de assalto, aquela coisa toda, que era muito comum, tá? Não pensa que isso é só aqui no Rio de Janeiro, não. Era muito comum. Então, quando voltaram para casa, aí depois, passado já alguns dias, 2 dias, me parece, ou 3, terceiro dia, aí então a mãe Maria pensou assim, onde está Jesus que eu não vejo esse menino? Mas eles, quando caminhavam, diz a palavra que eles pensavam, de vez em quando sentia falta,
mas pensava, ele deve estar com a tia, deve estar com alguém lá conhecido, um vizinho, e não atentaram para procurar. E, de repente, perceberam que não estava com ninguém. Tu viu Jesus? Viu Jesus? Não, não viu. Viu Jesus? Não vi. Regressaram para o encontrar no templo. Irmãos, perder a Jesus é brincadeira. Você diz assim, meu Deus, perder a Jesus? Eu quero te dizer que a Bíblia, ela aponta 3 tipos de pessoas. Dentro desse contexto da vida espiritual, para que você saiba se você está ou não com Cristo. Porque no meio da multidão, todo mundo é igual, irmãos. No meio de uma multidão, ninguém é diferenciado. Nós estamos caminhando para a mesma direção. Às vezes, pensamentos e propósitos diferentes, mas estamos juntos em uma mesma direção. E a Bíblia, então, nos aponta que, em relação a Jesus, que é o centro de todo o projeto de salvação, ele é a única razão da existência da igreja na face da terra. Sem ele não existe igreja. A Bíblia nos diz, então, e nós vamos observar, que existem 3 tipos de pessoas em relação a Jesus. Primeiro tipo é a pessoa que conhece a Cristo experimentalmente. Tem gente que já teve realmente um encontro com Cristo. Tem gente que já teve aquele impacto com o Senhor, tal como Saulo. Experiências são diferenciadas. Tem gente que teve um impacto como Saulo, que cai do seu cavalo. Tem pessoas que têm um impacto diferenciado, como Cornélio no capítulo 10, que recebe o Espírito Santo na sua própria casa, um homem tranquilo, um homem de paz. Tem outros que têm um impacto como Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou entrar na sua casa. É uma situação inusitada. Agora, irmãos, não importa o tipo de experiência que você teve com Cristo. O importante é que você realmente tenha o conhecimento de Cristo experimentalmente. Porque na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3, ele disse assim, ó, nisso sabemos que conhecemos a Cristo. Se obedecermos ou guardarmos os seus mandamentos. Existe um número sem igual de pessoas que dirão a nós, no dia a dia, que conhecem a Cristo. Se você perguntar a uma pessoa, ela diz assim, eu conheço Cristo. Conhece a Cristo? Conheço. Já recebeu? Já recebi. A palavra diz que nisto nós saberemos se conhecemos a Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Como está a sua vida em relação à palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você guarda a palavra de Deus? Você tem essa palavra no teu coração? Porque essa palavra é a garantia para a nossa entrada no céu. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, te arrebatarei. Esta palavra é a garantia da nossa santificação nessa terra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra é a garantia de libertação para nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra, irmãos, é ela quem te aproxima, segundo o texto que nós citamos, de 1 João capítulo 2, versículo 3, te aproxima de Cristo, que fez sair dos lábios de um grande pregador do século XIX, chamado Moody, que ele dizia assim, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro.
Se você está vivendo uma vida na prática do pecado, você perdeu a Jesus. Se você está no meio da multidão, caminhando, porque todos caminhamos para uma mesma direção, nós não enxergamos, mas quem está de cima enxerga melhor. Quem está embaixo participou da manifestação 7 de setembro, aí viu assim, poxa, tem muita gente. Quem viu de cima, viu uma multidão incontável. E quando Deus olha do céu abaixo, ele vê, irmãos, uma multidão de incontáveis, mas ele sabe exatamente discernir os que estão com Cristo e os que estão sem Cristo. Eu não sei. Às vezes a gente olha, aquele ali não está com Cristo não, por causa do mandamento, mas da multidão não sei contar quem está com Cristo e quem não está com Cristo. Mas o Senhor sabe. Você pode enganar a qualquer homem nesta terra, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E a Bíblia diz uma coisa, sabe? A Bíblia diz assim, que a nossa vida, ela está nua, é patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Aí, os que conhecem a Cristo são tranquilos, porque guardam os mandamentos, porque buscam a palavra. E nessa palavra você acaba então se santificando, acaba buscando, consagrando a sua vida para o serviço cristão. Agora, há dentre muitos de nós, nessa classe de pessoas, há uma classe dos que não conhecem a Cristo. Não sabem nada a respeito de salvação, não sabem nada a respeito das Escrituras, não sabem nada a respeito do plano de Deus e vivem a vida estritamente no campo dos seus instintos naturais. Ou seja, todo ser humano, ele tem os instintos naturais, que foi dado aos animais, fora dado também a nós. Qual a diferença? A diferença é que os animais chamados irracionais, eles vivem no instinto natural e não raciocinam como nós. Alguém quer colocar um instinto do animal diferente, aí coloca lá uma cuequinha nele, já viu? Aí coloca uma cuequinha no cachorro, o cachorro vai todo faceiro com a cuequinha dele. Mas ele não sabe o que é aquilo. O instinto natural dele era viver daquele jeito que ele veio, de como ele veio ao mundo. Mas o ser humano não, o ser humano tem delimitações. E ele sabe o que deve e o que não deve. Ele tem um conceito de moralidade e de imoralidade, o que os animais não têm. Aí o que serve a Deus, ele procura viver dentro dos parâmetros que a Bíblia traz. E aqueles que não conhecem a Cristo, vivem uma vida que nós chamamos assim, dissolutamente, pecam sem ter vergonha de pecar, falam coisas absurdas aos ouvidos daquele que não se agrada, e vivem uma vida totalmente desregrada e alienada do Senhor, porque eles não conhecem a Jesus. Esses não perderam, não, eles não conhecem. Por isso que a evangelização mundial ainda é uma necessidade. Por isso que a evangelização, a missões, como nós falamos, que a missões é evangelizar, tá? Então, é uma necessidade, porque ainda existe muitas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Essas pessoas não estão garantidas na salvação, mas os que sem lei pereceram, então, sem lei viveram, sem lei pereceram. O Senhor as julgará de acordo com os instintos, com aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas existe a necessidade de pregarmos o evangelho a toda criatura, para que quem crer esteja salvo e quem não crer seja condenado. Agora, irmãos, existe uma classe que eu não vou dizer o que é pior, o que é melhor,
mas talvez tenha maior relevância na questão do juízo, que são os que conheceram a Cristo, mas o perderam. Nós chamamos de desviados, desigrejados. Conheceram a Cristo e o perderam. Irmãos, o que te fez perder a Jesus? Ah, mas eu não perdi. Se não perdeu, está a um passo de perder. Alguém postou e eu repostei no grupo de obreiros. Eu sou muito limitado com postagem, né? Mas eu repostei no grupo de obreiros uma mensagem que alguém colocou assim: que há pessoas que elas dizem que elas estão firmes, estou falando assim mais ou menos, né? Elas estão firmes, estão ligadas, estão servas do Senhor, mas elas não têm comunhão com igreja nenhuma. Aí alguém, então, nesse mesmo texto, diz assim: como pode uma pessoa afirmar que é um militar sem ir ao quartel? Onde é o teu quartel? Não sirvo em casa. Eu falo para você que eu sou militar, que eu sou um soldado. Aí você, mas onde você? Está lotado em qual repartição, qual quartel, qual batalhão? Aí não, eu sirvo em casa. Não tenho um comandante, não dou serviço, não faço nada, mas estou afirmando que eu sou militar. Não é uma incoerência? Irmãos, as coisas de Deus, elas são feitas com lógica. Todas elas são ordenadas. A Bíblia diz que tem pessoas que conhecem a Cristo, mas o perdem no meio do caminho. Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de igreja, sabe tudo de vida cristã, mas às vezes por causa de uma, vamos dizer assim, uma distração ou um desagravo por alguma situação, elas perdem a Cristo. O Senhor falou sobre isso quando diz a parábola da semente em Mateus capítulo 13, que um semeador, ele saiu a semear, um semeador, não foram vários. E a semente, ele estava com a mão no bornal, na sacola, e todas as sementes são iguais e do mesmo valor. O que diferenciava não era o tipo de semeador, não era o tipo de semente. O que diferenciou foi o tipo de solo que recebeu a semente. Aí diz então que ele lançou a sua semente. E algumas caíram à beira da estrada. Caiu na superfície. Ninguém teve o cuidado de recolher, de absorver, a terra não teve esse cuidado. Aí os pássaros foram lá e comeram. Mas teve umas que caíram assim em determinado lugar, que tinha assim alguns espinhos, mas ela germinou. E quando ela germinou, ela começou a se sentir sufocada e ela se entregou. Teve outra que ela cresceu e ficou legal, ficou bonita, mas diz a Bíblia que vindo o sol, ela murchou. E Jesus fala, ele começa a explicar, e ele disse, olha, essas que foram sufocadas, aquelas foram superficialmente, não deixou a palavra entrar no coração, não chegaram a conhecer a Cristo, né? E os pássaros levaram. Mas ele diz, aquela que a terra chegou a absorver, mas aí então, quando germinou e estava entre espinhos, ficou sufocada, se sentiu assim, sabe? Tem gente que, para ele ser crente, irmãos, é a pior coisa do mundo. Tem gente que sente uma pressão assim, como se ele não fosse feliz. Irmãos, aqui entre nós, até o burrinho, quando estava com Jesus no lombo, estava alegre.
Depois, sem Jesus, ele é só um burrinho. Mas com Jesus, todo mundo colocando palha para ele passar, ele ficou feliz da vida. Imagine, ele desfilando naquela palha, feliz da vida, até que contaram que ele, quando chegou em casa, falou: mamãe, vou para Jerusalém. Vou para Jerusalém. Porque na fábula os animais falam, tá? Na Bíblia também tem animal que fala. Então, olha, vou para Jerusalém. Mamãe, que é isso, meu filho? Você é muito novo, faz não. Não, lá eu fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido, as pessoas me aclamaram, colocaram lá, forraram o chão para eu passar, pensando que era ele, olha. Aí ela falou: então você quer ir, você vai. Chegou lá, arrebentaram ele. Aí ele voltou chorando. O que foi? Não sei, aquelas mesmas pessoas que me aclamaram agora me bateram. Aí ela falou: você não sabia que sem Jesus você é só um burrinho? Qualquer semelhança? Vera coincidência, irmão, sem Jesus não dá. Tu tem que ter Jesus na tua vida. Sem Jesus o couro come e ninguém vê. Aí a pessoa é pressionada, ela fala assim: meu Deus. Você de vez em quando escuta ou fala alguém dizer assim: quando eu era do mundo, não tinha nada disso. E eu sempre faço você lembrar que lá no mundo você não sentia o que sente agora, porque você estava anestesiado pelas drogas, pela cachaça. Você não sabia nada, estava lá sendo lambido pelo cachorro. Como é que vai discernir o que é bom e o que é ruim? Agora não, você está bonito, está arrumado. Aí você fala, tem coragem de falar assim: quando era do mundo não tinha. Irmão, no mundo sai garrafada. Reunimos mais de 10 mil pessoas na cruzada evangelística no sábado retrasado. Não saiu uma garrafada, nem sequer dessa mineral, que não corta ninguém. Reúne 10 mil pessoas sem Jesus para ver o que vai dar. Se alguém não chega com a cara rachada em casa, com a cabeça quebrada, 10 mil, mais de 10 mil pessoas, até para comprar o salgadinho, tinha fila. Tu não via um crente brigando, via? Ô, meu irmão, tu passando na minha frente aí, ó, vai ficar ruim pro teu lado. Não, irmãos, crente fala assim: glória a Jesus, esse fariseu entrou na minha frente. Esse filho de Raabe. É assim que eles falam. Crente, irmãos, ser crente é muito bom, irmãos. Ser crente é a melhor coisa que tem nessa vida, irmãos. Até o palavrão dele é diferente, tá vendo? Então, olha, esse fariseu. Então, olha, irmãos, Jesus é bom demais, irmãos. Jesus é bom demais, mas tem gente que perdeu a Jesus. Tem gente que perdeu a Jesus. E ele não sabe o que fazer. Aquela semente que a Bíblia diz que ela germinou, cresceu, ficou bonita, mas quando veio o sol... sabe o que Jesus fala? Quando viu as coisas do mundo, cresceu o olho nas coisas. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Todos nós temos desejos carnais. A ponto de determinado teólogo dizer que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Está escrito no Salmo 51. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A diferenciação é que nós temos uma caixa de ferramentas que o Senhor dá, chamada fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, que o mundo não tem, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, Jesus falou. Ele traz para nossas vidas a habilidade de vivermos nesta terra. Nem todo mundo sabe passar um campo minado, sabe? Nem todo mundo. Mas não tem pessoas que são treinadas para isso. Imagine eu, sem nenhuma experiência militar, e um militar experiente em campo, e foi treinado para a guerra. Eu não tenho habilidade. Talvez o primeiro passo que eu desse já fosse para o ar. Mas ele tem habilidade, ele sabe discernir pelo solo
de alguma maneira que ele foi treinado, que ali existe minas prontas a serem detonadas. É essa habilidade que o Senhor te dá. O mundo não sabe passar. E você passa por tudo isso. Como dizia Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ele sabe passar por todas essas situações e chegar até o momento em que o Senhor o encontrará. Deus deu-nos esta habilidade, chamada fruto do Espírito. Dificuldades todos nós teremos. Desejos carnais todos nós teremos. Não é só jovens, não, todos, adultos, velhos, teremos, mas Deus deu-nos habilidade, chamado fruto do Espírito, são ferramentas para o uso cotidiano, em que nós vamos, então, ministrar nós mesmos para podermos vencer todas essas barreiras. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus na condição de homem? Que às vezes nós achamos que Jesus, ele era Deus. Não. Quando ele deixou o trono da graça, ele tomou a forma de homem e foi obediente, precisou ser obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quem conduzia ele era o Espírito Santo, tanto para levá-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo, como para levar para curar, para levar na sinagoga, para pregar. O Espírito Santo conduzia Jesus, e ele fez uso de todo o fruto do Espírito que também nos foi dado. Ele teve amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, ele fez uso de tudo aquilo que nós também podemos fazer uso. Por isso, então, você não tem razão para perder a Jesus. Porque alguém não falou contigo? Porque o pastor falou alguma coisa que soou pesada aos seus ouvidos? Quantas vezes papai e mamãe falavam coisas pesadas e as coisas, às vezes, não vinham só na palavra, não, vinha na palmatória. E nós perdemos papai e mamãe? Não. Saímos de casa por causa disso? Não. Estica a mão aí. Só os mais antigos sabem disso, né? Estica a mão. Aí não podia ficar assim colhidinha, não, tá? Era esticadinha assim, ó, esticadinha mesmo. Aquilo batia aqui, ó, parece que tua alma estava saindo junto com aquela madeira. Ali você tem a primeira experiência neopentecostal. Você sai depois com as duas mãos entre a perna, assim, pulando, ó, para encontrar a torneira e esfriar a mão. É verdade, não é? E o pior de tudo, nunca era perto da torneira. O negócio acontecia lá na sala para você ir lá para a varanda para poder, então... Tempo difícil, prova pura, irmãos. Deus deu grande vitória. Está pensando que nós já sofremos atentado? Irmãos, olha, e quanto mais atentado sofria, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa. Nunca deixamos nossos pais por conta de provas. Por que deixar Jesus? Está difícil com ele? Pior será sem ele. Pior será sem ele. Eu fico assim abismado, irmãos. Como algumas pessoas que estão tendo tanta dificuldade, e no meio de tanta dificuldade, a primeira alternativa é abandonar tudo. Como ela acha que resolverá problemas sem Jesus? Como você pode achar que resolverá as questões pendentes de sua vida sem a presença do Senhor?
para pensar de quanto você já sofreu e o quanto ele já te deu. Então, quando você olha essas coisas, aí vem uma pergunta: como pode hoje alguém perder a Jesus? Eu já disse, está nas entrelinhas, mas quero deixar mais claro. Irmãos, primeira forma de se perder Jesus é afastando-se da casa do Senhor. Não se afaste da casa de Deus. Eu costumo dizer aqui, os irmãos sabem disso, com todos os defeitos que podem ter entre nós, e tem muitos, tá? Tem muitos. Posso ser agradável em alguns momentos e desagradável em outros. Você também pode ser agradável e desagradável em outros. Mas com todos os defeitos que nós temos, este ainda é o melhor lugar para se viver. Vou fazer 30 anos aqui. Já sofri agravos, já sofri pessoas que já me falaram poucas e boas, já sofri muita coisa, né? Agora, irmãos, nunca levei um tapa na fuça. Se eu estivesse pregando 30 anos lá fora, com certeza alguém já tinha me dado um tapa na fuça. Com certeza alguém já tinha me dado a banda de frente quebrado dos dentes. Olha, aqui não acontece. Porque o melhor lugar para se viver é a igreja de Cristo. Mesmo tendo pessoas difíceis de se lidar, e quando eu digo pessoas difíceis de se lidar, não estou dizendo de lá para cá, não estou dizendo aqui para lá e de lá para cá. Não estou me colocando como melhor, não, estou me colocando como qualquer pessoa. Mas ainda é o melhor lugar para se viver. Então, não perca Jesus, porque a primeira forma de perder é deixando a casa do Senhor. Porque Cristo fica na casa. Ele não sai da casa que ele estabeleceu para o lugar de adoração, para o lugar de culto. Então, quando Maria e José perderam Jesus, Jesus ficou onde? Na casa. E eles é quem saíram. Olha, observa. A segunda coisa, irmãos, que faz com que uma pessoa perca Jesus nos dias de hoje é ele dar prioridade a outros assuntos e pessoas. Irmãos, aqui entre nós, quem já trabalhou em várias empresas, tu sabe como funciona. Quem é que nunca passou uma experiência dessa? Você entra numa empresa, aí a pessoa que está lá insatisfeita na empresa, detalhe, ela não sai da empresa. Quando tu pergunta, está aqui há quantos anos? Estou há 15, estou há 20. Mas está falando mal do patrão, falando mal da empresa, e fala, tu veio cair aqui, mas está lá. Aí você, às vezes, fica indignado e fica absorvendo aquela conversação. Daqui a pouco você também está falando mal da empresa, você também está fazendo coisas erradas, e daqui a pouco você pede para sair ou te manda embora. E o venenoso, peçonhento, ficou lá e se aposentou lá. Eu já contei uma experiência para os irmãos, que eu conheci um camarada que ele tinha acabado de sair da empresa, a Fabrimar. Tinha acabado de sair. E a função dele era a mesma minha, na ferramentaria. Porque eu tinha saído da empresa da Aladim como fresador. Então, eu estava procurando. Tanto fazia para mim, ferramenteiro ou fresador, que eu tinha as duas funções na carteira. Mas aí eu conheci ele numa agência, e nessa agência lá, a empresa que estava oferecendo, eu não queria, não tinha vontade de ir, porque eu já tinha má fama. Aí eu falei, não quero essa empresa, não. Aí eu agradeci a entrevista lá, falei, não estou interessado, não. Nem concluí, quando me falaram qual era a empresa. Aí saí, ele estava ali fora, aí conversamos um pouquinho, ele era profissional, aí ele falou assim, aí eu perguntei ele onde ele morava, a gente lá em Cascadura. Aí ele, eu moro em São João, mas era Coelho da Rocha. Falei, também moro lá.
E eu estava perto, tá de carro. Estou a pé, então, o Charles de carro, então vamos comigo. Aí viemos junto, aí viemos batendo papo. Aí eu saí da Fabrimar agora, cara. Minha vaga ainda está aberta. Olha, está aberta a vaga? Então vou entrar em contato lá com a Fabrimar. Aí ele falou, se eu fosse você, não fazia isso não, cara. Olha só, trabalhou lá 15 anos. Se eu fosse você, não fazia isso não. Porque lá, ó, tem um encarregado lá que aquilo é o diabo. Aquilo ali não vale nada, aquilo não presta. Aí começou a falar mal. Falei, então tá bom. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para lá. Que eu tinha um conhecido dentro lá do escritório, na parte administrativa. Aí eu falei, procura saber se existe uma vaga na ferramentaria para fresador. Aí eu falei, só se for agora. Aí ligou para lá, aí o supervisor falou, tem uma vaga em aberto, sim. Pergunta se eu posso fazer uma entrevista amanhã. Aí ele perguntou, olha, mandou você vir, então pode vir. Então fui para lá fazer a entrevista. Irmãos, eu fui para fazer a entrevista de manhã, fiz todos os exames naquele dia e comecei no outro. O diabo que ele falou era ele. Porque ele não estava mais lá, então ele saiu. Estava no meu carro aquele dia, ó, dando carona. O diabo não estava mais na empresa. O encarregado, ele não admitia atraso, falta e morcegagem. Ele é um encarregado, ele ganha para isso. Ele queria produtividade. Eu também não gosto de atraso, não gosto de falta e não gosto de morcegagem. Fiquei no céu. Vai eu dar ouvido. Está entendendo? Saí de lá para trabalhar no comércio. Então, vai eu dar ouvido a quem não merece ser ouvido. Talvez teu problema com a casa do Senhor seja você ouvir pessoas insatisfeitas, pessoas que gostam de falar mal de tudo e de todos. E detalhe, onde quer que elas estejam, nunca estarão satisfeitas, porque são sanguessugas, são oportunistas, são aproveitadores. E na casa do Senhor, irmãos, não há lugar para isso. Então você precisa olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E sabe, existe uma outra condição de uma pessoa facilitar a vida de uma pessoa para que ela possa perder a Jesus, que são as ilusões e os prazeres ofertados pela vida. Irmãos, tudo que esse mundo te oferece é passageiro. Tudo. Tem pessoas que perdem a sua salvação, sua vida ministerial, seu chamado, sua vocação, por algumas horas, alguns minutos de adultério, de fornicação, de falcatrua, de roubo, de beber uma cerveja. Irmão, cracudinha. Deixar Jesus por causa de uma cracudinha? Pensa bem. Tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade. Então você não pode, você tem que ter um discernimento para dizer assim, não, isso aí não vale a pena. Não vale a pena. E ainda que haja coisas que pareçam valer a pena, como uma oferta, às vezes, de enriquecimento ilícito, de uma falcatrua, ou qualquer outra coisa que pareça ser compensador, irmãos, não vale a pena. É para essa vida, não vale a pena. Porque a eternidade não tem comparação com o tanto de anos de vida que vivemos aqui. E você nem sabe quanto tempo será, nem eu. Agora, vamos solucionar então o problema da perda? Como a gente faz para solucionar o problema? Maria bate a mão na cabeça, meu Deus, perdi Jesus. José, tem certeza que... Não vi. Pergunta às suas primas, suas irmãs, não vi. Ninguém viu. Aí a solução, não importa se são 3 dias de caminhada, tem que voltar ao lugar onde perdeu. Jesus tinha falado isso na carta aos Efésios, carta escrita lá no Apocalipse,
quando ele disse assim, ó, lembra-te, pois de onde caíste, e volta ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Então, o que deve fazer para solucionar? Procurar Jesus, como fez Maria. Procura, irmãos. Volta. Mas eu já estou tão... Volta. Abre mão de alguma coisa errada na sua vida. Abre mão de desejo, abre mão do pecado. Volta. Não é vergonhoso voltar. Faz de conta que você está naquele joguinho de dados, que te dá uma raiva tremenda, você está, já ganhei. Aí tu tira lá uma casa que diz, volta à primeira casa. Mas você volta. Volta à primeira casa. E sabe, a segunda coisa para solucionar, segunda ação, perseverar na procura. Procurar sempre deu trabalho. Se tem uma coisa que eu não gosto é de procurar. Por isso que eu gosto de colocar as coisas no lugar. Aí eu chego em casa, eu já tenho meu lugar para carteira, já tenho meu lugar para isso, já tenho meu lugar para gravata, eu tiro a gravata, enrolo, já tenho ela no lugar. Então, porque na hora que você precisa, e ainda mais se tiver urgência, a pior coisa é procurar, te cega. Por que cega? Porque logo você fica irritado, aí você já não tem mais raciocínio para nada, só para resmungar, tiraram daqui, mexeram aqui, aí você começa aquela perturbação na sua alma. Olha, procurar dá trabalho. Mas se você está perdido, porque você não consegue enxergar a Cristo, volta e procura. Quando éramos criança, eu sei que agora eu sou crente, mas de vez em quando eu faço isso, irmãos. Vou confessar meu pecado. Gente, perdi alguma coisa, tem que voltar de ré. Tem que voltar de ré até o lugar em que você acha que perdeu. E sabe que dá certo o negócio, gente? Dá certo, mas não é porque é simpatia, não, porque tua mente vai trabalhando e ela vai reprocessando aquele trajeto. Se for preciso, volta de ré, irmãos. Mas não deixe Jesus perdido. Olha, e por último, para encerrar esse assunto, procurar no lugar certo. Também não adianta procurar no lugar errado. Lembra-te por de onde caíste? Volta, arrepende-te, volta. Onde Maria foi procurar Jesus? Lá na casa de Deus. Não adianta procurar em outro lugar. Teve um homem que perdeu a comunhão com Deus. Não posso falar que era Jesus, porque eu estaria atropelando as questões da hermenêutica na interpretação. Mas ele perdeu a Deus. Homem chamado Saul, por ganância das coisas mundanas, perdeu aquela comunhão. Quando ele resolveu procurar no desespero, ele, em vez de voltar à casa de Deus para procurar, ele foi para onde? No centro espírita. Eu vou procurar lá aquela mulher que fala com os mortos, a necromante. Vou procurar a necromante. Procurou no lugar errado. O diabo criou lá uma ilusão de ótica, mostrou um homem que parecia ser Samuel, ele entendeu que era Samuel, agora estou bem. Samuel, ele não falava com Samuel. Deus não estava mais lhe respondendo porque ele perdeu a comunhão. Aí agora que ele viu Samuel, Samuel ia responder para ele. Aí o diabo deu-lhe uma enganada bonita nele e ele morreu na batalha. Olha, irmãos, volta para a casa de Deus. É que eu não sei cantar, senão eu ia cantar. Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez. Quem quiser me ajuda, que eu não sei mesmo não. Largando tudo e indo embora pro mundo outra vez.
Se tem alguma coisa que te entristeceu, volte correndo, volte para buscar o Filho de Deus. Se não for isso, agora é. Volta para mim, sou eu melhor amigo. Volta para mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim. Eu tenho alegria, volta pra mim. Ai, não é para contrariar não, mas agora que ele começou eu vou parar. Mas valeu a intenção, Davi. Valeu a intenção, porque a hora não permite mais. Irmãos, fique de pé. Deus abençoe você, mas volta para Jesus. Ou, melhor, se você não perdeu, não perca.